Boa noite, tudo bem com vocês? Começando mais uma live, agora com a mudança do horário. Eu fiz uma enquete lá nos stories e um grande número de pessoas me pediu para passar para esse horário das 19 horas. Eu continuo achando aquilo que eu falei com vocês da outra vez. Tem aquelas pessoas que preferem em função do trabalho, mas também tem as pessoas que ao chegar em casa agora às 19 horas, depois do dia longo de trabalho, vão dar atenção às crianças, ao marido e a outras afazeres, né, de casa. Então eu penso sempre assim, olha, o bom é a gente gravar a live e você ficar à vontade para estar comigo aqui ao vivo e também para assistir depois. E essa live, para quem começou a acompanhar agora, ela está dentro de um projeto. O projeto tem o mesmo nome do meu livro, um livro que eu lancei em 2018. Educação, um desafio de muitas faces mesmo, né? E eu, quando resolvi fazer a live, eu pensei em trazer um pouco do que está no livro, mas trazer muito da minha experiência compartilhada no dia a dia das escolas onde eu já atuei, da sala de aula da pós-graduação, onde eu atuo atualmente, e também da clínica, do consultório. Então, são experiências de atendimento a famílias, a crianças e adolescentes. E a gente vem acompanhando aí, ao longo desse processo, algumas mudanças bastante significativas. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Evelyn, eu estou aqui com o único intuito de ajudar você, seja pai, mãe, avó, avô, também professores. Por quê? Porque eu acho que o mundo fica melhor. O mundo fica com certeza melhor quando a gente tem alguém que nos dá apoio naquilo que é mais importante, que é a educação dos nossos filhos. Tem uma fala, né, gente, muito antiga. Eu sou daquele tempo que minha família, meus pais, meus tios, eles usavam um livro grosso assim, ó, do Dr. Ricardo Delamare. Lembra? Quem lembra? Quem é mais velho aí lembra, né? Então, na verdade, os pais sempre buscaram ajuda. E tinha muito uma fala que dizia assim: filho não vem com manual de instrução, por isso é tão difícil conduzi-los ao longo da vida. Então, agora a gente vê que nós temos um grande acesso à informação e temos não só o livro grosso lá do Dr. Ricardo Delamare, né, que era um pediatra inclusive, mas temos aí na internet, temos livros com esse enfoque. Não quer dizer que isso tenha sido facilitado, mas quer dizer que nós temos onde buscar informações e orientações. Então, o intuito do projeto Educação, Desafio de Muitas Faces é trazer informação para as famílias, para os pais, para os professores, para as escolas, informações que vieram tanto dos meus estudos teóricos, como também da minha vida e prática diária de mais de 30 anos, trabalhando ali no dia a dia com crianças, adolescentes, famílias e professores. Eu conto que eu tenho muita sorte, viu, gente? Assim, as pessoas às vezes falam: Evelyn, você ri demais, né? Eu rio mesmo, porque eu me acho muito abençoada, porque nos lugares por onde eu passei, a Laura, por exemplo, está aqui comigo. Laura hoje é coordenadora da Interschool. Obrigada por sua presença, Laura. Laura trabalhou comigo no SESC, trabalhamos por longo tempo no SESC. Então, em todos os lugares que eu passei, que eu atuei, eu tive muita sorte de encontrar sempre muitos pais comprometidos com a educação dos seus filhos, muitos professores comprometidos com seu fazer profissional e comprometidos também com uma educação de qualidade.
E quando eu busquei essa formação teórica no mestrado em educação, eu pude ampliar esse dito, né? Educação para educação de qualidade, eu pude ampliar para educação de qualidade para todos. Então, eu acho que uma live também, ela nos ajuda a chegar em muitos lugares, né? A levar essas informações a pessoas que estão com alguma dificuldade e não têm como buscar essa orientação. E aí, eu venho trazendo temas diferentes ao longo de cada uma das quintas-feiras. E hoje, o tema que eu escolhi é um tema que vem de uma pergunta que os pais sempre me fazem, e quem já me ouviu falar sobre essa pergunta, responder a essa pergunta. Quando é que nós começamos a educar uma criança? E a resposta é durante a gestação ou durante os primeiros anos. Então, quando a gente deixa para educar os nossos filhos a partir do momento que a gente entende que eles não são mais crianças, a gente perdeu um longo tempo de aprendizagem. E quando a gente diz que a gente vai trabalhar, porque a gente quer que esse nosso filho seja saudável, a gente está dizendo que ele seja saudável do ponto de vista físico, né? Ele precisa ter saúde física. Então, é por isso que nós temos acesso a um bom pré-natal. Nós temos, e não todos, mas as pessoas que estão aqui comigo, eu tenho certeza, temos acesso a um pediatra na sala de parto, né? A grande maioria. Temos acesso a um pediatra que acompanha os nossos filhos ao longo da vida. Então, isso demonstra a nossa preocupação com a saúde física dos nossos filhos, o acompanhamento e o desenvolvimento físico, biológico desta criança. Mais ainda, nós temos uma preocupação que vem conosco quando a gente espera que os nossos filhos respondam a algumas aprendizagens e não é isso que acontece. Ou é isso que acontece e isso nos traz algum alívio. E aí eu estou falando de uma inteligência que é uma inteligência cognitiva, é uma inteligência racional. Então, ali, por volta da década de 80, Howard Gardner veio trazer para nós uma grande contribuição quando ele trouxe que essa inteligência não estava apenas direcionada em um foco, mas em múltiplas inteligências. Que algumas pessoas são mais inteligentes do ponto de vista tátil-sinestésico, outras são mais inteligentes do ponto de vista musical, outras são mais inteligentes do ponto de vista da oralidade, da fala. Eu acho que eu sou essa, né? Mas isso não quer dizer que você não busque por outras habilidades e outras competências. Mas ele disse isso, né? A inteligência está dividida assim. Passando ali, por volta dos anos 90, nós recebemos uma grande contribuição de um estudioso da inteligência emocional. Quando ele traz essa questão da inteligência emocional, ele busca explicar que, para a gente entender assim, olha, sabe aquele adolescente que sempre foi o primeiro da turma? Será que ele vai ser aprovado no Enem? E naquela época a gente era vestibular, né? E muitas vezes havia uma expectativa grande com esses adolescentes que não se confirmava. Então, era um adolescente que do ponto de vista físico era saudável, do ponto de vista cognitivo
muito saudável, aprendia com muita facilidade, mas no momento de teste, no momento de interação social, era um adolescente que não conseguia superar as suas dificuldades. E aí Daniel Goleman traz essa questão da nossa inteligência emocional. E é uma questão determinante para o nosso desenvolvimento. Muitas vezes o que a gente observa é pais extremamente preocupados com a questão intelectual. Então eu recebo aqui no consultório: doutora, mas será que vai falar? Será que vai aprender? Chegou na escola, os colegas já sabem ler e ele não sabe. E eu digo sempre assim: olha, primeiro, é claro que a gente precisa avaliar, cada caso é um caso, por isso não é fácil a gente vir a público e falar sobre educação de filhos se a gente não traz um pouco dessa base teórica, né? Se a gente não traz um pouco do que não é senso comum. Senso comum, gente, é aquilo que a avó fala, que os tios falam. Outra coisa é quando a gente fala do ponto de vista da ciência, de algumas ações comprovadas pela ciência, né? Que tem uma evidência científica. E a educação hoje, ela tem uma evidência científica. Nós estamos falando baseado em pesquisas. Então, quando lá Howard Gardner traz a questão das múltiplas inteligências, ele traz essa pesquisa, ele traz essa inovação através daquilo que ele estudou. Depois, quando Daniel Goleman também traz para nós a questão da inteligência emocional, não foi do senso comum, ele também estudou. E fiquem atentos, porque nós moramos em um estado bastante machista. Eu quero trazer essa questão assim com muito cuidado, porque não é só o estado de Goiás, mas nós temos uma cultura ainda muito machista. E lembra quando a gente dizia assim: menino não chora, menino não pode chorar? Que vinha dessa questão, dessa sociedade patriarcal, machista, o homem é forte, ele não chora. Foi exatamente isso que Daniel Goleman trouxe para nós. Que as emoções, elas não estão relacionadas ao gênero, não estão relacionadas a ser homem ou ser mulher. Que essas emoções, que muitas vezes atrapalham o desenvolvimento dos nossos filhos, elas não estão ligadas ao fato de termos filhos homens ou termos filhas mulheres. Ela está ligada à questão do desenvolvimento humano. Então, essa foi a grande contribuição dos anos 80 e dos anos 90. E nós trouxemos isso para os anos 2000, quando a gente então entendeu que algumas pessoas têm algumas habilidades mais acentuadas. Essas habilidades, sendo desenvolvidas, elas se transformam em competências. Então, o indivíduo competente é aquele que trabalhou as suas habilidades. Gente, aí a gente vê a importância da estimulação desde a mais pequena idade. Então, eu digo assim, olha, quanto mais a gente chega, quanto mais pessoas têm acesso a essas orientações de como é importante, por exemplo, uma criança desde muito pequena ser estimulada pela fala dos pais, pela fala. Fala é modelo. A gente aprende a falar escutando e observando alguém falando. Então, quando a gente considera que isso é estimulação e a gente vê crianças que têm essa estimulação, que é a básica, né? E tem crianças que não têm, a gente precisa dizer que elas são importantes.
Quando a gente tem crianças que estão desenvolvendo emocionalmente em famílias estruturadas, bem organizadas, com boas rotinas, e nós temos crianças em lares destruídos, com fortes comprometimentos emocionais, nós vamos ver que tem uma diferença entre esses dois indivíduos, porque tudo é processo. E as crianças, até os 7 anos, o cérebro da criança, gente, pensa assim, ó, numa esponjinha, né? Está sedento, está sugando tudo que essa criança pode absorver desse mundo que ela faz parte. Então, quando a gente fala em desenvolvimento, em inteligência racional e inteligência cognitiva, a gente está dizendo da importância dessa estimulação para esse desenvolvimento completo e saudável. Quando eu estou falando em inteligência emocional, eu estou dizendo da importância de um meio social mais adequado, eu estou dizendo da importância da relação que a criança estabelece na família, mas também, e é bom a gente falar disso, né? E também com as pessoas que ela passa a conviver quando vai para a escola. Se são pessoas que vão favorecer o desenvolvimento dessa inteligência cognitiva através de uma estimulação cognitiva adequada, ok. Se são pessoas que vão favorecer o desenvolvimento dessa inteligência emocional, ok. Mas quantos de nós, e aí assim, a gente vem de uma geração, vocês podem até ser de uma próxima geração, eu falo aqui com pais muito jovens, em que essas questões, elas eram tão enraizadas do ponto de vista social, que os pais não se atinham a elas, né? Então, quando o pai falava, menino não chora, pronto, a mãe dizia, menino não chora, engole o choro, né? Sendo que o choro nada mais é do que uma forma de comunicação. Eu quero alguma coisa, eu não estou conseguindo, eu choro, né? Então o choro, visto do ponto de vista do desenvolvimento emocional, ele deve inclusive ser escutado. E o que acontecia e ainda acontece hoje engole o choro, menino não chora, tá chorando igual uma mulherzinha. Então essas questões ficam muito fortes do ponto de vista de um desenvolvimento emocional. E aí, a partir ali dos anos 2000, fica muito forte para nós a questão da inteligência espiritual. E aí a primeira questão que eu trago para vocês é que inteligência espiritual não está relacionada à religião. A religião enquanto dogma, né? Enquanto processamento da nossa fé. Então, vejam bem, quando eu faço orientação para a escolha da escola, alguns pais me procuram porque, graças a Deus, Goiânia é muito bem servido em relação à área educacional, né? Nós temos um cardápio variadíssimo de opções. Né? Então, eu tenho escolas piagetianas, montessorianas, eu tenho escolas bilíngues, trilíngues, eu tenho escolas cristãs, eu tenho escolas católicas, então eu tenho escolas laicas, então eu tenho um grande leque de opções em Goiânia para escolher a escola. Mas quando esses pais me procuram, na nossa primeira conversa, uma das coisas que a gente sempre traz para refletir com os pais
é se eles querem uma escola confessional ou não. Quer dizer, se eles querem uma escola que tenha uma confissão religiosa, então, que seja cristã, que seja católica, ou isso não faz diferença, né? Então, nós temos os dois casos. Pais que entendem que, segundo a lei, a educação é laica, quer dizer, a educação não pode estar vinculada a uma exigência de professar a mesma fé. Outros entendem que não, olha, é muito engraçado, né? Eu gosto de contar esses casos, mas tem alguns pais que falam assim, olha, Eve, sabe o que acontece? É porque lá em casa nós somos tal religião, mas a gente faz muito tempo que não vai na igreja. Então, a gente quer uma escola que a criança vá ter essa parte para que ela não fique tão alheia a esse desenvolvimento, né? Mas quando a gente fala em inteligência espiritual, nós não estamos falando desse aspecto da religiosidade. Nós estamos falando de um desenvolvimento espiritual no sentido de valorização das nossas crenças e dos nossos valores, de entendermos que somos seres que se desenvolvem na relação que nós estabelecemos com os outros e também com aquilo que acontece a nós. Então, quando a gente diz assim, olha, quando eu estou desenvolvendo o meu lado espiritual e acontece um diagnóstico na minha família, um diagnóstico de um transtorno severo, um transtorno mental severo, quando acontece um diagnóstico de uma doença, né, incapacitante ou uma doença, né, terrível, então ali a gente busca apoio nesta inteligência. Porque apesar de toda a nossa inteligência racional, de nós entendermos o que está acontecendo, de nós termos lido bastante, inclusive no Google, né, sobre aquela determinada doença, apesar de nós sabermos que nós vamos ter as fases do luto, nós vamos ter a fase da negação, que nós não vamos aceitar essa doença, depois nós vamos caminhando nas fases do luto até chegarmos à aceitação e buscarmos recursos. Isso eu estou falando do ponto de vista emocional. Mas quando eu estou falando do desenvolvimento da inteligência espiritual, eu estou dizendo que num momento como esse, eu me coloco como ser humano que transcende a matéria, que não é só a doença, mas que aceita essa doença e busca nos seus valores como vai encarar esse momento, né? Então, vejam que esses 3 tipos de inteligência que eu trago para vocês hoje são 3 inteligências bastante importantes no desenvolvimento dos nossos filhos. Porque se nós nos preocuparmos apenas com a inteligência racional, cognitiva, nós vamos criar robôs. Tá aí a inteligência artificial. E aí eu acho interessante quando a gente lê alguns textos e esses textos é fonte, a minha cabeça, né? Então, porque a pessoa não tirou de lugar nenhum. Mas algumas pessoas dizem assim, olha, a inteligência artificial vai substituir as pessoas. Ora, gente, é claro que eu tenho que entender a inteligência racionalmente. Eu vou entender que a inteligência artificial, ela nunca vai substituir o ser humano, porque ela traz o conhecimento puro.
ela traz o que aquela palavra significa ortograficamente, semanticamente, sintaticamente, mas ela não traz o sentimento que eu trago ao dizer uma palavra. É esta relação que nós precisamos desenvolver nos nossos filhos desde muito pequenos. Então, quando nós nos atemos a trabalhar apenas a inteligência racional, cognitiva, quando nós desprezamos que todos os indivíduos são capazes de aprender, quando a gente está dizendo que inclusão é aceitar as diferenças, eu estou dizendo assim, esse indivíduo é mais do que só cognição. Esse indivíduo é mais do que só racionalidade. Esse indivíduo é mais do que isso. E aí eu trago então o complemento do trabalho, do desenvolvimento da inteligência emocional. Quando eu digo, olha, isso é aprendizagem, isso você precisa saber, isso é conhecimento, mas esse conhecimento não é suficiente para você ser uma pessoa competente emocionalmente. E aí, né, gente, por que Daniel Goleman fez tanto sucesso, inclusive não só no meio educacional, mas no meio executivo, né? No meio do trabalho, das relações de trabalho. Por quê? Porque nós começamos a perceber que vários indivíduos, ao chegar ao mercado de trabalho, tinham todo o conhecimento para serem indivíduos de grande sucesso naquilo que escolheram desenvolver. Mas eram indivíduos com muita dificuldade na interação social, com muita dificuldade em relação à aceitação das dificuldades do colega. Eram indivíduos extremamente individualistas. E o que acontece? Quando eu tenho esse indivíduo participando de um grupo de trabalho, eu vou ter um indivíduo extremamente competente tecnicamente, mas muito incompetente em relação às relações. E isso compromete o grupo. E esse é um indivíduo que muitas vezes não consegue permanecer em um local de trabalho por um tempo maior do que aquele que ele consegue enganar algumas pessoas. Mas quando ele se mostra emocionalmente, ele fica muito pouco naquele local, né? Ele estabelece essas relações com muita dificuldade. Eu conto sempre assim um caso que eu adoro, né? Eu conto o caso, mas não conto, eu conto o milagre, mas não conto o santo, né? Eu fui trabalhar em uma escola uma vez e aí todas as vezes que a professora ia atender as famílias, ela chorava. Aí chorava o pai, chorava a mãe e chorava a professora. Eu ficava assim, eu podia partir para duas questões. Nossa, olha, ela tem um grau de empatia muito grande, né? Então ela se coloca no lugar da família, ela se coloca no lugar do pai, ela se coloca no lugar da mãe. Olha como isso é bom, né? Mas naquele momento ela precisava exercer a função de alguém que desse segurança para os pais, né? Que acolhesse a dor dos pais naquele momento e dissesse a eles, olha, mas nós estamos aqui para ajudar vocês, porque a gente entende que o trabalho da família e o trabalho da escola se complementam. Então, eu
chamei, né, conversei com ela por um longo tempo e fui conversando também, porque isso não é uma coisa assim, olha gente, desliga um botão aqui, liga no botão ali, né? Não é assim. Então conversando com ela, olha, não dá para você chorar. Você precisa trabalhar essa questão emocional, né? Quando eu também já tive algumas convivências difíceis com pessoas assim que agrediam muito, que falavam rispidamente com outras pessoas. Então, são pessoas que, apesar de serem excelentes naquilo que elas fazem tecnicamente, elas não conseguem desenvolver um bom trabalho, impedidas que são por esse desenvolvimento emocional. E o espiritual? Ele é aquilo que eu entendo que está também nas minhas emoções, mas que me direciona a me aceitar e aceitar o outro como pessoa humana, certo? Com os meus valores, com as minhas crenças, com a crença de que eu estou aqui e eu trago coisas boas que eu preciso dividir com outras pessoas, porque isso me trará realização pessoal. Quando eu saio desse lugar, porque a inteligência racional, a inteligência emocional, ela está diretamente ligada a um desenvolvimento muito pessoal, né? E eu posso até chamar de um conhecimento, uma inteligência que me leva, inclusive, me coloca numa posição, inclusive, de conquistar pessoas, mas se eu não tiver bons propósitos, eu conquisto essas pessoas, eu atraio essas pessoas, mas eu não as entendo, eu não as ajudo, né? Então, essa inteligência espiritual que não está relacionada, e eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu faço muito questão desse outro desenvolvimento, que é o desenvolvimento cristão, católico, né, religioso. Eu acho que sim, eu dou importância a isso, né? Eu sempre que meu filho sai de casa, eu digo para ele, meu filho, vai com Deus, né? E eu acredito que ele está indo com Deus. Então, por quê? Porque eu sou de uma formação católica, né? Que a minha mãe sempre nos abençoou, meu pai sempre bença pai, bença mãe, eles sempre nos abençoaram. Nós acostumamos desde muito pequena a ir para a igreja, então esse lado eu, Evelyn, acho importante ser desenvolvido com uma criança. Agora, vamos fazer aqui uma parte, né? Mesmo eu achando importante, se algumas famílias não acham, não quer dizer que elas não trabalhem a espiritualidade. Tem muita gente dentro da igreja que não é espiritual, que não tem inteligência espiritual. Tem muita gente fora da igreja que tem inteligência espiritual, que está a favor do homem enquanto ser humano, que evolui para contribuir para um mundo melhor. Eu gosto daquela história das tâmaras, né? Uma pessoa viu um senhor plantando tâmaras e aí perguntou: por que você planta tâmaras? Porque o pé de tâmara, ele demora muito tempo para ele dar fruto. Então ele falou assim: por que você planta tâmaras se elas não vão servir para você? Se você nunca vai comer dessas tâmaras? E ele disse assim: porque eu planto tâmaras para quem um dia precisar e quiser comer tâmaras. Eu não planto para mim.
Isso é desenvolvimento emocional. Então, gente, é essa questão que eu trago hoje para a gente refletir. Esses 3 tipos de inteligência que nós trabalhamos com os nossos filhos, que a escola também trabalha quando ela trabalha os seus valores, independente da religiosidade. Por quê? Porque existe uma transcendência no ser humano. Quando eu digo isso, existe uma força maior que nos dá objetivos maiores do que apenas sermos os melhores profissionais. Por quê? Porque, veja, quando eu trabalho essas 3 inteligências de forma mais equânime, né, de forma mais linear, eu trabalho as 3 inteligências, as chances de sucesso do meu filho ou dos meus filhos serão muito maiores. Por quê? Ele vai desenvolver a competência técnica, ele vai desenvolver a competência emocional, que vai garantir uma boa relação no ambiente de trabalho, e ele vai desenvolver essa inteligência espiritual que está relacionado a transcender o fato de estarmos aqui hoje e agora. Quando eu trabalho com professores, eu tenho um trabalho, uma palestra mais motivacional, que eu gosto de fazer no início do ano para professores, início do ano, início de semestre, né? Que eu digo assim para os professores, como você quer ser lembrado? Se amanhã você sair aqui dessa escola, como você quer ser lembrado? Se você morrer, né? As pessoas têm medo, né, de falar sobre morte, mas é inevitável. Qual é a lembrança que você quer deixar, né? Você quer deixar uma lembrança assim, nossa, fulano era tão competente, mas, você viu, não tinha um amigo, não sabia se relacionar. Fulano era muito competente, ele tinha uma boa relação social, mas você viu, ele não tinha valores fortes. Então, uma hora ele defendia uma causa, outra hora ele defendia outra, ele não tinha crenças de uma visão de um mundo mais fraterno, mais humano, mais empático, né? Ele não se colocava no lugar do outro. Então, a importância de nós desenvolvermos em nossos filhos e nossos alunos esses 3 tipos de competência, esses 3 tipos de inteligência, é base para o sucesso deles no futuro. Certo? Também outra questão que eu sempre trago, né? O sucesso deles no futuro depende da idade que seu filho está, do que seu aluno está. Porque sucesso no futuro para uma criança que está chegando na escola ali por volta, vamos colocar por volta de 4, 5 anos, é estabelecer boas relações com os colegas, não é? Muito mais do que saber as letras e os números. Quando um adolescente, e eu tenho atendido grupos de adolescentes muito ansiosos, né? Aquela questão de, eu sabia tudo e deu um branco. Então a gente tem um trabalho com eles sobre isso, mas são indivíduos em busca também dessa transcendência, desse lado espiritual, né? Eles estão em busca de contribuir, de como eles podem contribuir para que esse mundo se torne melhor. Isso, gente, é uma questão, não sei se vocês já leram sobre as crianças índigo ou crianças cristais, né? As crianças índigo são crianças que nascem já preocupadas com o meio ambiente, preocupadas com os povos distantes,
que estão sofrendo, né? Preocupadas em fazer diferença nesse mundo, né? Elas vêm com uma proposta de que elas não podem usar tanto plástico, porque o plástico demora muito a se decompor e ele inviabiliza as gerações futuras olhar uma praia com a mesma beleza que ele olha nesse momento. Então, essa inteligência espiritual, bem alicerçada em crenças, em valores, se junta a uma inteligência emocional, onde eu me conheço, eu sei quem eu sou e como eu reajo nas diversas situações. Quando eu me coloco, eu estou apresentando essa inteligência emocional. E claro, junto com a inteligência racional, cognitiva e de aprendizagem. Então é um combo, né? A gente não fala em uma coisa sem falar em outra, né? E aí eu fiz questão de trazer para vocês essa questão da evolução, partindo ali de Howard Gardner, passando por Daniel Goleman, e depois agora a gente não tem um nome que a gente possa citar aqui em relação à inteligência espiritual, se alguém tiver e quiser trazer aqui para nós, mas eu não trago um nome, porque é muito mais de uma volta àquilo que é importante para mim, para você, enquanto seres humanos, né? Aquilo que eu deixo para o mundo do qual eu pertenci e pertenço neste momento. Então, quando eu quis trazer esse tema, é porque quando a gente trabalha na área da saúde, na área da educação, fica muito forte para nós a questão tanto da saúde do corpo, como da saúde cognitiva, da aprendizagem. É com isso que a gente lida a todo momento, né? Primeiro momento você vê uma criança com dificuldade, aí você vai investigar as questões orgânicas. Outro dia eu vi um vídeo muito interessante da Laís Botassin, eu tô vendo aqui que o Dr. Matheus está aqui conosco, otorrino. Obrigado pela presença, Matheus. Então, doutora Laís, esposa do Dr. Matheus, otorrino pediatra, e dizia da importância de fazer audiometria logo no início em que há uma queixa ou há uma suspeita, porque aí a gente pode tratar disso. Então, quando chega essa criança para nós, crianças muito pequenas, que chega no consultório médico, que chega na sala de aula, que chega no consultório clínico, nós começamos por descartar essa questão da saúde, né? Da saúde contrário de doença, da saúde para o desenvolvimento. Então, a gente descarta a dificuldade auditiva, a gente descarta a dificuldade visual, certo? E aí a gente começa a trabalhar o que a gente vem trabalhando e alcançando grande sucesso, que é o desenvolvimento através da reabilitação ou da estimulação cognitiva, né? Por quê? Porque a gente observa que algumas crianças, diferente de outras, precisam dessa estimulação. Ou por alguma questão já diagnosticada, precisam então de uma reabilitação cognitiva. Reabilitação e estimulação que vão levar ao desenvolvimento da aprendizagem formal, das letras, dos números, do conhecimento teórico. Às vezes eu falo assim, nossa, a gente nem pensa como algumas coisas muito pequenas são importantes, né? Como é que a gente desenvolveu, por exemplo, a leitura que não está clara no texto,
as diversas metáforas que um texto traz. Veja como isso é uma questão de um amadurecimento neurológico, né? De um desenvolvimento cognitivo, de um desenvolvimento de uma área do nosso cérebro que a gente nem presta atenção. A gente começa a fazer e agora, se a gente tem dificuldade, aí a gente começa a prestar atenção, né? Então, quando a gente fala também de estimulação, reabilitação cognitiva, a gente está falando da inteligência racional, dos testes neuropsicólogos que tiveram um grande avanço nos últimos 20 anos, né? Nós estamos aí já com o VISC-4, então, que é um teste que avalia a inteligência e essa inteligência eu posso fazer uma avaliação quantitativa, né? É um QI de tanto, tem um valor numérico, né? Então, mesmo que seja numa avaliação individual, e essa questão do coeficiente intelectual, que é o QI, é apenas uma pequena parte dessa avaliação, mas eu posso estabelecer um padrão, né? Eu posso estabelecer um número, eu posso quantificar, certo? Mas por que não é só isso? Porque, primeiro, quando o indivíduo tem um resultado de coeficiente intelectual acima da média, que a gente hoje chama de altas habilidades, que antigamente era o superdotado, quando esse indivíduo está além desse padrão, eu também preciso estimulá-lo para que ele se adapte às questões formais, porque ele pode apresentar dificuldade. Quando o indivíduo está aquém, né, que tem um coeficiente intelectual abaixo da média, eu tenho que acreditar nas possibilidades desse indivíduo aprender. Não da mesma forma, não no mesmo tempo, mas que ele tem possibilidade de aprender. Então, essa inteligência racional, essa inteligência cognitiva, essa inteligência tem sofrido grandes ganhos, tem tido grandes ganhos do estudo da neurociência. Então nós estamos muito bem servidos em relação ao desenvolvimento dessa inteligência cognitiva, dessa inteligência racional, dessa inteligência da educação formal. A inteligência emocional, apesar de mais recente, vem contribuindo muito para nós enquanto pais, quando a gente traz agora, e não é coisa de muito tempo, a questão da psicologia positiva, né? De deixarmos de dizer o não para dizer mais sim, não quer dizer que eu não estou educando. Também de que quando eu estou desenvolvendo essa inteligência emocional, eu estou dando oportunidade para esse indivíduo se colocar enquanto pessoa e desenvolver as suas capacidades que nascem com ele, mas também desenvolver o seu caráter que é formado ao longo da vida. E quando eu trago esta questão já comprovada pela ciência de que alguns pacientes respondem melhor a algumas doenças do que outros, de acordo com aquilo que eles acreditam, né? Isso está comprovado, está comprovado uma série de terapias alternativas, holísticas, que podem trabalhar o desenvolvimento desta inteligência espiritual, que transcende a matéria, que diz assim, olha, enquanto ser humano, eu tenho fé, crenças, valores que não necessariamente estão relacionadas a uma religião, mas estão relacionadas a
uma questão de me conhecer, principalmente para saber como eu posso contribuir para um mundo mais justo, mais fraterno, porque a outra coisa que eu tenho dito muito, né? Com quem o seu filho vai conviver? Porque vamos pegar aí um exemplo de famílias muito preocupadas com segurança e que então se fecham, né? Dentro do próprio núcleo familiar e dentro de escolas muito restritas em termos de crianças de uma forma mais heterogênea, né? São grupos muito homogêneos, né? Assim, a mesma raça, a mesma cor, o nível social, a mesma. Então se fecham e aí a gente começa a perceber assim, olha, essas pessoas não estão se abrindo para um mundo que está dali para fora. E temos visto adultos com muitas dificuldades de enfrentar esse mundo depois que saem para fora, né, desse núcleo tão restrito. E aqui eu não estou dizendo que a gente não tem uma preocupação com segurança, né, gente? Alguém que vai assistir esse vídeo, que me conhece há mais tempo, eu tenho um fã-clube, viu, gente? Nossa, esqueci até de falar para vocês, meu fã-clube é composto das minhas 3 irmãs e algumas primas, e elas sempre entram um pouquinho aqui na live para fazer o número, meu filho também, ele sempre entra aqui na live, faz o número, minhas amigas, né? Então, obrigada aí, fã-clube, por vocês estarem aqui, mas essa questão de que você, quando você está muito ligado apenas àquelas pessoas. Não era isso que eu ia falar. Ih, credo, esqueci, agora eu vou voltar. As pessoas que estão aqui, meu fã-clube, inclusive, vai entender quando eu contar isso. Era assim, a gente morava, eu sou de Anápolis, então eu morava numa rua. Quem conhece lá, é a Rua 7 de Setembro, é uma rua que fica no centro, e nós morávamos numa viela, ela fazia um U, então nessa viela meus avós moravam na casa da frente, assim, e meus tios moravam então todos ali naquela viela. E na esquina dessa rua, da 7 de Setembro, tinha o bar do Seu Dito, né? Que era, na verdade, não era um bar, era uma mercearia. E tinha a tal da caderneta, eu não sei quem foi aí da época da caderneta, né? Então era assim, a gente levava a caderneta e anotava o que a gente comprou, e o pai e a mãe ia lá no final do mês, ou não sei como é que era o acerto, se era quinzenal, não sei, e pagava aquilo que a gente pegava. E é claro que não era o que a gente queria, né? Mas o que o pai e a mãe mandaram comprar. Então era um comércio local, um comércio muito próximo. E eu me lembro, desde muito pequena, eu saí lá da minha casa, ia lá no bar do Seu Dito, na mercearia, comprava o que tinha que comprar, voltava, né? E não acontecia nada. Era assim comigo, era assim com as minhas primas, era assim com os vizinhos. O Seu Dito acabava sendo também uma pessoa da família, então quando ele via que a gente estava comprando alguma coisa, falava: ó, seu pai está sabendo que você está comprando isso. Então a gente tinha essa rede, né, de proteção. Mas hoje a gente não tem mais a mercearia do Seu Dito, né? A gente não pode favorecer, os nossos filhos não têm a oportunidade dessa experiência de autonomia e de independência. Mas não é por isso que a gente não deve favorecer essas experiências, mesmo que sejam experiências que nós estejamos acompanhando muito de perto, porque isso vai desenvolver todas essas questões. Ora,
vamos dar um exemplo bem, quando eu vou lá e compro alguma coisa na cantina da escola. Então, eu levei dinheiro, eu levei ficha, eu passei cartão, a minha mãe colocou crédito e eu passei o cartão e aí eu peguei o lanche, muitas escolas já trabalham assim. Ok, então eu sei quanto eu gastei, quanto que eu ainda tenho, eu escolhi o que eu queria comer. Então são pequenas oportunidades que nós podemos favorecer para os nossos filhos que não têm oportunidade de ir na mercearia do seu dito, certo? Então o que eu quis trazer aqui para nós hoje, gente, é essa questão, né, de como é importante a gente não pensar no indivíduo só do ponto de vista da inteligência racional e daquilo que ele vai conseguir através da sua habilidade de raciocínio, de conhecimento técnico, mas eu também preciso avaliar, preciso incentivar, preciso desenvolver a inteligência emocional, preciso... Hoje eu falei com uma mãe de um adolescente lindo que veio aqui no consultório hoje. Eu falei para ela assim, vamos parar de dar nome para ele? Ele só tem um nome, né? A gente não precisa dar mais. Por quê? Porque cada vez que ela falava comigo, ela dizia assim, porque se você conhecer a irmã é diferente, a irmã é muito mais sociável. Então o que ela estava dando nome para ele? De não sociável. Porque você precisa conhecer a irmã não tem problema nenhum na escola, é ótima, tira notas boas. Então ele estava aqui porque ele tem uma dificuldade na escola, ele tem um problema, eu estou dando nome para ele, né? E ela falou assim, nossa, a gente até escuta falar nisso, mas a gente não percebe que a gente mesmo está fazendo, né? Então foi bom você ter me falado, porque acontece com a irmã dele também. Eu também falo para ela, olha aí o seu irmão não faz confusão, seu irmão não cria conflito. Então essa menina está crescendo acreditando que ela é uma causadora de conflitos, certo? Então quando eu digo isso, e eu quero terminar assim essa live, eu não estou dizendo em nenhum momento, e eu falei com essa mãe hoje, eu não estou dizendo que está tendo um erro, né? Mas se antes nossos filhos, a gente dizia que eles não vinham com manual de instruções, por isso era tão difícil educá-los, hoje a gente tem onde buscar informação, né? A gente tem pessoas que estão nos ajudando a escrever esse manual de instruções, né? Então, a educação positiva está aí, a educação parental, a parentalidade. O que é educação parental? É a orientação, a educação dos próprios pais para que eles estejam mais prontos e mais seguros para educar seus filhos, com o único objetivo de fazer com que esse mundo seja um mundo melhor para todos, acreditando que nós não conseguimos manter os nossos filhos em bolhas, né? Em algum momento, essa criança, esse adolescente vai sair da bolha e ele terá mais ou menos sucesso se ele souber, se ele tiver esses 3 tipos de inteligência bem desenvolvidos: a inteligência racional, cognitiva, intelectual, a inteligência emocional e a inteligência espiritual. Foi um prazer enorme falar mais uma quinta-feira com vocês. Eu vou experimentar um outro dia. Eu dou aula no Instituto HBF para pós-graduação de neuropsicopedagogia e entre outras.
E as aulas lá acontecem nas terças e quintas à noite. Então, por que eu estava fazendo de manhã? Porque eu estava terminando o módulo, né? Então, eu terminei o módulo, hoje foi possível fazer na quinta-feira. Mas, provavelmente, eu vou trazer essa live para segunda ou quarta-feira. E eu espero ter contribuído com vocês. Se vocês gostaram, marquem aí alguém que você acha que precisa falar sobre isso. Eu me coloco à disposição de vocês. Me sigam aí no Instagram, Evelyn Fono Psico. Eu terei o maior prazer de ajudá-los, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e vamos juntos na construção de um mundo mais fraterno, melhor, mais competente, mais amoroso, mais flexível. Tchau, tchau!